Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. E nesse vídeo a gente vai continuar a nossa montagem e pintura do nosso Landspeeder. Nesse vídeo eu vou voltar para a parte de funilaria. A gente fez um pouco para ajeitar as peças e encaixar. No entanto, aqui ela encaixou razoavelmente bem. Aqui não, eu deveria ter lixado ela um pouco mais e ficou um espaço muito aberto entre eles. Opa! Aqui embaixo ele ficou com algumas pequenas aberturas de nivelamento e eu vou ter que dar uma ajeitadinha também. E eu vou usar para isso essa massa de corrida, essa massa para pequenas correções que vocês já viram eu usar algumas vezes. Mas eu vou antes fazer um mascaramento de leve. Por quê? Porque essa massa suja muito. Ela suja muito e eu preciso que ela não fique passando em outros lugares. Certo? Senão ela vai cobrir alguns detalhes. Por exemplo, aqui, deixa eu apontar, exatamente aqui. Esse pequeno detalhe aqui, ele não pode ser coberto. Então eu tenho que passar uma fita para mascarar exatamente essa parte dos detalhes. Como ela não... Pronto. Aí quando eu passar a massa para fazer isso, depois for lixar, vai cobrir o buraco, mas não vai cobrir a parte que eu preciso que ela faça. Mesma coisa é aqui atrás, eu também tenho que cobrir essa parte. Então, acho que eu vou tirar só um pedacinho, metade disso eu acho que vai ser suficiente. Aqui. Pronto. Como eu também não quero que ela passe dessa linha, não, vou começar pegando esse resto de fita e passando desse lado aqui também, logo. Assim. Deveria ter raspado um pouquinho mais aqui. Mas tá bem. Pronto. Um pedaço aqui pra frente.
Agora, como eu não quero que a massa ela corra além daqui, eu vou passar uma fita aqui também. Mas, como ela é muito larga, deveria ter pego um pedaço da mais curta. Eu vou cortar essa fita pela metade. E eu jogo ela aqui. Pronto. Aqui. Esse mascaramento é muito mais para evitar que a massa ela fique correndo para outros cantos, por sinal eu vou passar por aqui também. Mas vou usar essa mais fina dessa vez. Pronto. Depois a gente vai cobrir esses furinhos. Agora que tá pronto, aqui eu não vou me preocupar tanto em passar, porque eu vou tentar deixar ele mais nivelado possível quando eu for passar a massa. Eu peguei esse palito de picolé aqui e eu vou usar ele um pouco da que estava sobrando na tampa há algum tempo. Esses dois pedaços daqui eu vou deixar aqui separado, porque aparentemente eles estão bastante grossos. E essa mais fina eu vou passar aqui desse lado aqui para ele reduzir a marca. Passar com a... Depois eu passo uma lixa bem leve. Aqui é o lugar onde está mais marcado. Então, certeza é o lugar que vai receber um pouco mais dessa massa.
Deixa eu ver. Qual é a grande questão aqui? Depois que eu passar essa massa, eu vou ter que esperar, acho que 24 horas, para poder começar a fazer o lixamento e nivelamento dessa massa. Eu deveria ter uma espátulazinhas só para fazer isso, mas eu não tenho. Agora vem a parte realmente onde vamos ter que colocar bastante. Porque o buraco aqui é um pouquinho mais saliente. E um pouco mais de massa vai ter que Opa, tava passando fora da câmera de novo. Vê que merda. Pronto. Como eu disse, esse lado aqui ele é um pouco mais saliente. Eu deveria botar a câmera mais pra cá para poder, já que eu tô trabalhando mais alto, eu poder trabalhar nessa, poder gravar com menos problemas. Pronto. Aqui a marca é menos visível, então eu coloquei pouco. Aqui a marca é muito mais visível, então eu coloquei um pouquinho mais. Agora vem para um lugar que eu acho que vai ser bem chatinho de se trabalhar, que seria aqui. Eu vou tirar um pouco da tampa, que eu acho que ela tá mais ressecada. E eu vou fazer diferente. Isso aqui vai ser horrível de se passar. Ok. Aí. Aqui. Aí eu de novo fora da câmera.
aqui na frente a gente encerra. Horrível. Vamos. Pronto. Ok. Acho que está bom. Certo. Vamos só tirar um pouquinho da fita daqui para a gente começar a cobrir esses buracos de vazamento de resina que o modelo tem. Ele só tem esses 3 buraquinhos. Eu fiz esses 4 muito mais para, como eu disse, fazer diretamente o buraco do furo do ímã. E realmente, acho que essa aqui já tá dura. E realmente eu fiz o de 8 milímetros, comprei os ímãs de 8 milímetros e eles encaixaram perfeitamente nos buracos. Então, serviu ao seu propósito. Pronto. Completo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou deixar eles assim. Ao que me é dito, precisa de pelo menos 24 horas para você poder começar a fazer o lixamento. Eu vou fazer o lixamento com um pouquinho menos de tempo, mas eu quero ver como é que ele vai ficar. Mas eu preciso que ele seque um pouquinho mais. Mas eu vou deixar um bom tempo eles aqui, que eu não quero que ele tenha nenhum problema depois. Ok? Então a gente vai fazer um corte, daqui a pouco a gente volta. Tamo de volta. Eu disse que era para deixar 24 horas ele no sol, ele para secar, mas eu deixei ele no sol 1 horinha só, porque eu quero ver como é que vai ficar. Eu vou começar fazendo o lixamento com essa lixa um pouco mais grossa, certo? Porque é bem provável que eu vou ter que passar massa novamente nele. Mas na dúvida, eu trouxe as minhas limas agulhas para ficar dando uma lixada mais leve. Que talvez, como ele não tá muito duro, talvez seja o mais recomendável. E é claro, um pequeno aspirador de pó para trabalhar com isso. Porque é bem provável que vamos precisar. Eu acho que ele ainda está um pouco mole.
É bem provável que eu vá ter que usar os estiletes bisturi para eu fazer esse primeiro corte. Ou não. Sim. Ele não tá muito duro, mas o estilete bisturi já pode começar a dar uma boa raspada por cima. Em alguns lugares, cortar realmente essa massa para depois ver como é que vai ficar. O que eu quero mesmo aqui é tirar alguns excessos, principalmente nessas partes aqui onde eles borraram. E depois a gente vai só lixando de maneira bem leve e tranquila. Esse Land Speeder, eu vou fazer ele, mas ele não vai ficar para mim. Eu quero dar ele para um amigo que também é muito fã de Star Wars. Aí eu quero ver como vai ficar. Vamos tentar deixar ele o máximo possível nivelado. Eu fazer essa raspagem ou esse nivelamento ainda com a massa assim, quando eu chegar na hora de usar a lixa um pouco mais fina só para tirar o excedente, talvez fique bem, deixe ele com a cobertura bem fininha e não fique tão marcado. Pronto. Aqui tá certo. O problema é que, apesar de eu ter passado massa, ele ainda vai ficar um pouquinho marcado aqui atrás. Mas eu acho que não vai, eu não acho que vai ser tão problemático assim não. Eu acho que aqui vai. Porque o jeito que eu coloquei a massa não ficou muito boa. Pronto.
Eu realmente deveria ter diluído essa massa um pouquinho mais. Mas tudo bem. Melhorou, mas vai ficar ainda um pouquinho marcado em algumas partes. Sabe o que eu acho interessante? É que todo mundo ele tá tão ávido e eu não critico para ganhar dinheiro. Que às vezes o pessoal esquece porque a gente faz determinadas coisas. Tava falando pro cara que vai ganhar esse Land Speeder. Eu tava comentando que eu tava imprimindo 3D, porque eu tinha comprado uma impressora, ele, pô, legal, massa, não sei o que, isso, aquilo outro, e disse, o bom é que agora dá pra ganhar um dinheiro com isso, né? Aí eu disse, não, cara, eu não quero vender peça, não. Eu quero fazer isso pra mim, pro meu trabalho, não pro meu trabalho, pra minha diversão e tal, e etc. Porque fazer pra vender dá muito trabalho. E realmente dá. Pronto. Aqui ele ficou mais ou menos. Mas dá pra dar aquela niveladazinha aqui. Mas assim, hoje em dia o pessoal, e é como eu disse, eu não critico, mas hoje em dia o pessoal, primeira coisa que penso é, vamos ganhar dinheiro. Tá errado? Não tá errado. Eu acho que se o cara tem condição e quer com aquilo ganhar dinheiro, vai lá, mete a cara e faz. Ganha o teu dinheiro. Mas só que nem todo mundo quer ganhar dinheiro com isso. Eu mesmo comprei essa impressora 3D não para ganhar dinheiro com ela. E se fosse para ganhar dinheiro, eu não teria comprado uma Lego Saturn 28K. Eu bem provavelmente eu teria comprado uma Lego Saturn 3 Ultra, que realmente para trabalhar seria bem melhor. Infinitamente melhor. Mas, como eu disse, não critico ninguém que queira ganhar dinheiro fazendo esse tipo de coisa. Eu não quero. A coisa é bem simples. Eu não quero. Não vai ser o meu trabalho. O meu trabalho é outro. O meu trabalho é outro. E eu quero essa impressora para fazer a minha diversão. Imprimir, por exemplo, esse Land Speeder. Imprimir alguns bonecos. Mas principalmente imprimir alguns carros para eu pintar.
Por exemplo, como eu já disse algumas vezes aqui, eu entendo pouco ou quase nada de carro. Pinto carro porque eu acho legal. Se você vier me perguntar o que é que eu entendo de carro, eu não entendo nada. Nunca, nunca disse que eu sou um entendedor e nunca vou dizer. Eu customizo o carro porque eu precisava de alguns carros diferentes para fazer um jogo de tabuleiro. E como eu não tinha como comprar esses carros diferentes, eu resolvi. Não, eu não tinha dinheiro para customizar. Erro meu, customizar não. Eu não tinha dinheiro para mandar imprimir. Eu achei mais interessante começar a customizar. E fui atrás das customização de miniatura 164. E foi por causa disso. Hoje em dia, a customização de carro 164 é o meu hobby. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Então, assim, a customização de carro 164 hoje é o meu hobby. Mas com essa aquisição dessa, como é que se diz? Impressora 3D, eu posso fazer outras coisas agora. Que é o que eu vou fazer, como, por exemplo, eu vou imprimir. Eu não vou dizer que é na escala 1, que é alguma escala. Eu vou imprimir alguns carros com 15 centímetros, mais ou menos. Deixa eu pegar aqui uma coisa para fazer o lixamento disso, que eu esqueci de pegar.
Pronto, voltei. Sim, e como eu estava dizendo, eu quero pintar algumas coisas que antes eu não poderia. Por exemplo, um hand speeder desse. Se eu fosse comprar um desse só para eu pintar, isso poderia me custar entre 50 e 100 reais. Certo? Uma coisa que eu imprimi esse final de semana, que eu achei maravilhoso, esse tanquezinho do Metal Slug. Na verdade, eu só peguei ele porque quando eu fui comprar a resina, esse tanque do Metal Slug era o modelo de exemplo. E eu fui procurar. Mas assim, se eu fosse procurar esse tanquezinho do Metal Slug só para eu pintar, ele iria me sair absurdamente caro. Então, assim, é esse tipo de coisa que eu quero fazer. É esse tipo de coisa que eu quero fazer. E eu quero me importar pouco como é que tá sendo. Qual era o grande problema? Antes. Nossa. Lixar. Aquele buraquinho vai ser horrível. Qual era o problema antes? O problema antes era que se eu quisesse imprimir esse tipo de coisa, eu teria que ir em algum lugar que trabalhasse com impressão e pedir para imprimir isso. E quem já precisou de um trabalho de impressão 3D sabe muito bem como o pessoal cobra caro. Então eu acho que esse tanquezinho do Metal Slug, a pessoa ia me cobrar uns 200 reais. Se eu quisesse mesmo fazer ele, eu ia ter que pagar caro. E vamos avaliar, não é sempre que a gente tem condições de sair pagando um preço desse em determinadas coisas. Certo? Sem contar que vai ser principalmente porque vai ser para hobby, vai ser para você pintar, ficar bonitinho lá. Às vezes é meio caro, se eu não me engano, eu poderia comprar um tanquezinho mais ou menos desse tamanho por uns 300 reais, mais ou menos, certo? 300, 350, não sei ao certo o preço. Se eu não me engano, tem até alguns oficiais que daria até para comprar mais ou menos por esse preço. Então, não não me sentiria bem pagando tão caro só numa impressão. E nem acho que valeria tanto a pena assim.
Então acho bem interessante eu ter que eu comprar as minhas próprias. Eu ter a minha própria impressora. Vender, fazer isso para vender. Deus me livre. Só o trabalho que isso daria já me enche o saco. Tô- Só preciso de. Depois eu vou precisar de uma ou duas camadas de primer pra. Eu acho que eu raspei um pouquinho demais aqui. Uma ou duas camadas de primer pra remover algumas besteiras. Claro que iria dar errado. Eu tava usando a lima errada. Deu pra corrigir a cagada de leve. Vamos lá, agora aqui. Só para tirar um pouquinho. Pronto. Agora aqui. Eu até iria, mas eu tenho uma prova. Uma prova hoje e tem uma prova amanhã. Então, assim. Não. Pra mim não dá esse negócio de vender impressão 3D. Não dá. Porque eu teria que ter uma impressora um pouquinho melhor. E vamos avaliar, R$ 3.000 não é barato para fazer um negócio desse. Precisaria ter uma impressora um pouquinho melhor. E eu teria que me dedicar muito mais para fazer o que eu estou fazendo agora. Merda. Eu não sei como eu amassei a ponta dessa lima. Mas agora quebrou quando eu fui desamassar. Vai fazer isso. Então, assim, quem trabalha nisso vai ter pelo menos umas 10. Não vai ter uma impressora só. Vai ter um espaço só para elas. E eu só tenho esse meu espacinho aqui da minha casa para trabalhar, que não é grande. Que quando eu quero imprimir, eu tenho que botar a impressora no quintal porque o fedor é horrível.
Eu também não gosto muito do cheiro da resina. E já tô eu fazendo de novo as coisas fora da tela. E eu não gosto muito do cheiro da resina, então mais um motivo para eu não querer ficar trabalhando com frequência com isso. E é aquela questão, né? Tem a questão... Opa, já estamos quase meia hora de vídeo. E tem a questão sempre do ponto de trabalho. Eu não quero que o meu hobby se torne trabalho. Senão teria transformado isso em trabalho desde o começo. Próxima vez que eu for fazer uma coisa dessa com partes tão fininhas, eu vou tentar me lembrar de dissolver um pouco mais a massa. Ela resolveu mas não ficou tão boa quanto eu imaginei que ficaria. Mas tá aqui. Nosso Land Speeder. Tirado o máximo possível das camadas de massa e pronto para ser pintado. Fora daqui eu vou dar uma lavada nele, deixar ele mais um tempinho deixar ele mais um tempo para secar. Opa! E depois eu vou começar a pintura. Então, é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Eu prometo que nos próximos vídeos eu vou tentar ficar mais perto da câmera possível. Então, vai melhorar. Como eu disse das outras vezes, estou me acostumando com a nova posição da câmera. Então, quando eu me acostumar, quando eu me acostumar, vocês vão ver que a câmera vai ficar melhor posicionada. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!